Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar comentando a respeito deste último mês, mas eu espero que vocês utilizem essas dicas de forma útil. É uma coisa pessoal, mas se você é corredor, se você se deparar nessa situação também, eu vou comentar a respeito. Eu espero que vocês se lembrem disso e tomem as decisões corretas, ok? Então, esse mês aqui, cara, eu acredito que em termos de assim, tem sido. Foi o pior mês desde que eu comecei a correr. Eu já corro aproximadamente uns 6 anos. E ao longo desse tempo eu tive várias lesões, mas sempre foi tipo assim, uma hora o joelho, uma hora a panturrilha. Corrida, quando você opta por buscar superar seus limites, a chance de você se lesionar é enorme. Por isso vale sempre a cautela, entendeu? Mas você está sempre ali em risco de se lesionar. Você tem que tomar todas as precauções e possíveis para que isso não venha acontecer. Saber a hora exata de você dar uma brecada nos seus treinos. Ou seja, porque sempre que você se lesionar, vai ser na hora que você estiver no seu melhor condicionamento. Aquela hora que você está conseguindo baixar todos os seus tempos e tal. Mas uma coisa que ninguém faz nessa hora é falar, não, agora eu vou dar uma brecada para depois retomar os treinos. Então, nesse momento que você está na sua melhor forma, é a hora que você está mais suscetível a sofrer algum tipo de lesão. Então, esse mês aqui, para mim, cara, definitivamente foi um dos piores na questão de lesão. E começou aqui, ó, para vocês verem. Aqui eu vinha numa rotina de treinos normais. Dia 10, 13, 16, 17, até esse dia aqui, dia 22 de agosto. Enfim, eu mencionei que foi um dos piores meses de questão de lesão, mas às vezes as pessoas, eu comento com os amigos corredores e eles não botam muita fé, até porque nesse mês eu ganhei duas provas em primeiro e a prova de hoje que eu vou comentar também, eu fiquei em sexto lugar geral e primeiro na categoria. Então às vezes a pessoa fala, como que você ganha se você tá se você não está treinando, você está lesionado e tal. Mas nesse período teve que entrar decisões que me possibilitaram fazer isso. Porque muitas vezes na ansiedade de querer treinar, a pessoa se lesiona e não dá o tempo suficiente para que ela se recupere dessa lesão. E uma outra coisa que eu também vou comentar é que às vezes por você tá com uma lesão e você tipo assim, vamos supor, tá doendo um joelho, então você continua treinando, você acaba forçando o outro joelho. Então na hora que você consegue recuperar o joelho que estava doendo, provavelmente o outro vai estar suscetível a uma lesão. Isso que é o complicado. Mas então, nesse dia aqui eu treinei e provavelmente foi estiramento. No final do treino, uma dor enorme na panturrilha e tal, pode ver, dia 22 de agosto. Entre 22 e dia 6 eu não treinei nada. Por quê? No dia 22 eu acho que era uma terça-feira. Então deu essa lesão e tal, então eu falei, o resto da semana eu vou ficar parado porque eu tinha uma prova no domingo. E no sábado, na parte da tarde, eu não sei, na verdade eu sei, mas o que acontece? Travou, por assim dizer, travar a coluna, mas não é bem isso que aconteceu. Porque eu tenho hérnia de disco. Então, para quem não sabe, às vezes só de você abaixar numa posição, digamos assim, uma má posição, e tipo assim, os discos da coluna encostarem no nervo, trava tudo mesmo. Trava as pernas que você não consegue nem andar. Então, eu tive essa infelicidade de acontecer isso. Então, dia 22, daí tinha uma prova no domingo, essa prova eu nem corri, porque não tinha condições mesmo. Então, fiquei parado. O primeiro motivo que me fez parar foi a panturrilha, e daí a coluna. Tá. Então, eu fiquei sem treinar praticamente 2 semanas. Daí, depois disso, eu fiz um treininho leve aqui, uma rodagem e tal. Vi que a coisa estava complicada ainda.
Parti para bike ergométrica para tentar manter o condicionamento. Depois treinei novamente 5 km só para sentir se tinha condições de participar da prova. Descansei mais um dia e participei dessa prova. Foi uma prova curta, deu 2.870. Essa prova eu consegui ganhar em primeiro. Mas, infelizmente, a panturrilha senti. Senti, mas quando eu senti já faltava 200 metros para acabar a corrida. E eu estava na frente. Enfim, terminei essa prova. E, novamente, bike ergométrica, bike ergométrica, bike ergométrica. E depois de uma semana, fui testar para ver se estava tudo ok com a panturrilha. Então, podem ver que eu fiz uma rodagenzinha um pouquinho mais forte, 4:1. Isso foi no sábado. E no domingo, novamente, eu repeti esse treino para conferir se estava tudo ok. Só que acontece, depois desse treino, inexplicavelmente, aí, joelho. Na parte interna do joelho, sem condições mesmo, da Ali Bike Ergométrica. Então aqui, ó, novamente eu treinei Bike Ergométrica, isso 2 dias depois. E entre 19 e 24, que era uma outra prova que eu já estava inscrito, eu não participei, eu não fiz treino nenhum. Não corri nada e participei dessa prova. Essa prova aqui também eu consegui ganhar. Só que, enfim, aqui sentindo ainda um pouquinho do joelho, mas nessa prova aqui o que faltou também, como na de hoje, foi pulmão. Então esse daqui foi do circuito de superação, que foi realizado em Porto Feliz, foi um percurso. E tem a prova de hoje, que também foi em Porto Feliz, só que essa era a prova de São Benedito. Então nessa daqui eu abri muito nessa prova do dia 24, eu abri muito na primeira metade, até porque era descendo, só que na volta faltou pulmão. Então, como eu abri uma distância muito grande, mesmo eu caminhando na hora de voltar, eu caminhei um belo percurso, eu ainda consegui chegar em primeiro. Aqui nesse ponto já parecia estar mais ou menos tudo ok. Então, toda vez que você tiver com uma lesão, você tem que tentar voltar aos poucos. Não adianta ficar ansioso para voltar, porque a tendência de você se lesionar é muito grande. Então volta aos poucos, por exemplo. Daí depois disso eu voltei a treinar dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então fiz um treininho aqui, uma rodagenzinha mais forte. Depois uma rodagem, um fartlek, que é um tipo de treino específico que eu vou falar em outro vídeo. E parece que está tudo ok. E corri a prova de hoje, que no caso eu fiquei em 6º lugar geral e primeiro na categoria, mas novamente faltou pulmão, porque o ritmo imprimido nesta prova foi muito forte. É um ritmo que em bom condicionamento eu conseguiria manter, mas nas condições atuais não deu. Então, novamente, aquela caminhada no meio da prova. Eu vou até mostrar aqui como que foi essa prova. Mas o intuito é o seguinte: lesão, muito cuidado. Até porque é o seguinte: a maioria das pessoas, quando tem algum tipo de lesão que provoca dor, por exemplo, panturrilha, joelho e tal, elas acabam recorrendo a medicamentos que fazem o quê? Eles tiram a dor. Mas o que acontece? Isso acaba mascarando se você está realmente apto a voltar ou não. Então você pode não ter a dor e, por exemplo, você retorna ao treinamento e você ainda está lesionado. Por exemplo, quando é um caso de um estiramento, as fibras ainda estão rompidas, não recuperou totalmente, você acaba agravando essa lesão. Então, por isso tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você toma medicamentos na questão de tipo assim, anti-inflamatórios, analgésicos, coisas desse tipo, que eles mascaram a real situação que você se encontra. Então, aqui na prova de hoje, as parciais, o primeiro KM nós passou 2,57, o segundo 3,16, 3,23. Aqui tem um quilômetro alto, 4,54. Foi justamente o quilômetro que eu andei, porque, enfim, a questão de você conseguir manter um ritmo constante na prova também é influência direta do seu treinamento contínuo.
Então, uma vez que você interrompe o seu ritmo de treino, geralmente eu treino 3 dias e descanso um, depois 2 dias e descanso um, e assim por diante. Mas na atual situação que eu estou treinando, falta pulmão mesmo, falta ar. Enfim, mas eu estou feliz pelo resultado pelo seguinte: não doeu o joelho, não doeu coluna, não doeu panturrilha, não doeu nada. Simplesmente faltou pulmão mesmo, que é aquela hora que você respira e tenta correr, mas não vai. Então aqui, ó, tem aqui a prova de hoje, que é de São Benedito, aqui no caso, primeiro lugar da categoria e sexto geral. Tem essa outra prova que foi na mesma cidade, só que foi uma semana antes do circuito de superação, primeiro lugar. E tem aqui essa daqui que foi a provinha de 3 km numa cidade vizinha aqui. Então fica aí a dica. O conceito que eu queria passar para vocês era muito cuidado na questão de lesão. Não adianta você querer voltar assim que você acha que já está bom, ou tipo assim, você não dá o tempo suficiente. Porque é aquela história que eu falei, quando você volta de lesão, você tem que voltar com muita cautela. Porque senão você acaba deixando de forçar, por exemplo, assim, uma perna por conta de você ter aquela impressão, tipo, eu tô voltando de lesão, eu não posso voltar essa perna. Então você começa a utilizar, fazer mais força na outra. E a tendência de uma ficar compensando a da outra é que essa outra que está compensando acabe se lesionando também. Então sempre volte com cautela, com cuidado. É, Façam treinos em dias alternados quando você estiver voltando, tipo treina um dia, descansa outro e tal, até você conseguir voltar à sua rotina atual. Porque, enfim, não existe problema nenhum em a pessoa treinar, por exemplo, 6 dias na semana e descansar um. Mas é sempre importante se tenha descanso. E sempre que estiver voltando de lesão, redobre a cautela. Sentir algum tipo de dor, sentiu que não está legal ainda, aborta o treino, dá mais uns 2, 3 dias e vai nesse esquema. Então essa era a dica do vídeo. Em breve eu vou estar postando mais vídeos a respeito de treinamento, alimentação e coisas do tipo. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?